E é um assunto que preocupa e muito aqui no DF. Na região norte de Sobradinho, as poças de água se tornaram criadouros do mosquito. Na Vila Basevi, em Sobradinho 2, os moradores têm uma preocupação diferente. Não apenas com lixo, entulho, objetos que são criadouros mais comuns do mosquito. Aqui as próprias ruas se transformaram em possíveis criadouros. O Antônio diz que depois das chuvas, as poças de água permanecem por vários dias assim, com água parada. Dá até para ver as larvas nessa poça de água. Onde tem o mosquito da dengue é no meio da rua, não é dentro dos lotes, não é em vasilha de lixo que fica acumulando água, não. É no meio da rua mesmo que fica as poças d'água. E aí aparece os focos dos mosquitos da dengue. Foi a filha dele, a Alice, quem descobriu as larvas em frente de casa. Eu fui entrar, eu vi essas larvas, eu falei pro meu pai e disse que era uma doença, alguma coisa assim. Água no meio da rua é um problema recorrente aqui. Parece que o tempo da seca é o tempo da chuva, porque não faz nada, né? Porque a água continua acumulada? Continua acumulada, a mesma coisa. Tá o sol rachando aí e as poças de água. A região norte é a que registrou mais casos de dengue no DF. Entre Sobradinho 1, Sobradinho 2 e Fercal, foram 338 casos no mês de janeiro. Já em Sobradinho 1, as carcaças de veículos velhos são um grande problema. Aqui na quadra 5 do setor de indústrias, cerca de 50 carcaças estão abandonadas. A maioria delas com bastante água parada. Tem água parada dentro de vários para-choques velhos e pneus. Hoje, bem cedinho, nós mostramos a situação mais grave ao vivo no Bom Dia DF. Agora eu vou mostrar uma situação mais preocupante ainda, que é desse carro aqui, ó. Olha essa água parada, muito suja. Assim como eles fiscalizam a gente, nós moradores, se a gente jogar qualquer coisa na faixa, nós somos multados. Deveria fiscalizar também os comerciantes, né? Para evitar esse tipo de situação. Quando voltamos no fim da manhã, os funcionários das oficinas já haviam tirado a água. Na quadra funcionam muitas oficinas e desmontes de peças de carros. Ninguém quis dar explicações sobre as carcaças abandonadas. Este médico infectologista explica que há 4 tipos de dengue. O que vai determinar uma maior gravidade é o indivíduo ter sido infectado pela segunda vez, geralmente mais de 2 anos depois do primeiro episódio. Isso faz com que ele possa evoluir com maior probabilidade para a dengue grave por questões de resposta imunológica não muito bem compreendidas ainda. Os sinais de alarme que indicam ser hora de procurar ajuda médica são dores abdominais intensas, vômitos persistentes, alteração do nível de consciência, ou seja, a pessoa fica mais sonolenta ou mais agitada, e algum sangramento visível, como na gengiva, por exemplo. E para diminuir qualquer chance de pegar a doença, a dica mais simples e mais importante de todas, a prevenção. Evitar água parada, ela pode botar a tela na janela, usar repelente, né? E medidas estruturais são responsabilidade do setor público, né? Do poder público, de evitar que em áreas abandonadas a gente tenha acúmulo de água parada, que pode ser um verdadeiro problema, né? A Administração Regional de Sobradinho 2 informou que a Vila Basevi está numa área de proteção ambiental administrada pela ICMBio e não tem regularização fundiária. Por isso, ainda não é possível pavimentar as ruas. Mas a administração diz que a Vila Basevi recebe manutenção constante nas vias. A administração de Sobradinho falou que está finalizando o mapeamento dos locais com carcaças e carros abandonados. E ao final desse processo vai solicitar a remoção. O DF Legal só recolhe carcaças sem qualquer identificação de placa ou chassi. Já o Detran remove apenas veículos em condições de infração de trânsito. Qualquer um pode solicitar a remoção das carcaças na ouvidoria e o número é o 162.